Boa noite! Hoje é o primeiro, hein? E aí, galera? Galera, estamos começando hoje o BombaCast. Já aplica no seu amigo aí, porque vem coisa boa por aí, hein? Sabe aquele seu amigo que tem fome de conhecimento? BombaCast neles. Galera, esse podcast, ele nasceu com um propósito muito bacana, que é de trazer bastante informação para vocês. E ele só está acontecendo porque nós temos 3 patrocinadores. Por enquanto, viu? Aceitamos mais. GoTo Studio Fitness, o melhor funcional de Belo Horizonte, tá lá. Escoteiros da Capoeira. Se você quiser ter um jogo bacana, conhecer gente nova, é lá. E eletrônicos, barato demais. Se você precisa de algum eletrônico, um fone, qualquer coisa que precisar. Isso é porque eles não sabem como é que é bom treinar com um foninho, hein? Nossa, muito bom. Bom demais da conta. Então, hoje, a nossa proposta é o seguinte. Nós vamos nos conhecer, né? Acho que a gente precisa... Vocês precisam saber quem está sentado aqui, quem são as pessoas que vão dirigir esse podcast. Então, vamos começar com uma pergunta muito básica. Cristóvão, me conta, como que foi o início assim, de sua carreira? Como que você entrou no vôlei? Bom, eu tenho que falar antes do vôlei, né? Eu jogava futebol, eu tinha 2 pernas esquerdas, eu era aquele cara bom demais de futebol, só que o meu pai era jogador de futebol profissional, né? Então você já viu a pressão. É muito. Então eu era aquele menino, né, de 7 anos que acompanhava o pai nos campos, no futebol. Via meu pai realmente, ele jogava muita bola, velho. Ele já mais velho, já não jogava mais profissionalmente, ele fazia gol pra tudo quanto é lado. Todo mundo chamava ele pra jogar futebol. Naqueles campos, né, tinha campo pra tudo quanto é lado. E eu acompanhava ele muito. E aí, de repente, ele arrumou um teste pra mim fazer no Atlético, no Galo, e eu fui fazer. Cheguei lá, né, o teste, o bicho começou a pegar no teste lá e eu sentado. Todo mundo, o Jonas chamava todo mundo, mas não me chamava não. Nossa. Jonas era o técnico do pré-mirim, do futebol do Atlético. Era um excelente técnico. Ele que ficava encarregado de fazer a seleção? Ele aplicava o teste e ele era o técnico. E aí, faltando 10 minutos para terminar o teste, ele olha para mim e pergunta, você joga de quê? Aí eu caí naquela besteira, né? Jogo de tudo. Aí ele entra, aí meu pai levanta, ele é centroavante. E só tinha gente forte lá, eu era o mais fraquinho. Então quer dizer que seu pai já meteu aquela marra. Já, meu filho, meu filho dele fazer gol, você é doido? Abriu o braço e falou, centroavante. Cara, eu peguei uma camisa, entrei, a bola, o menino chutou a bola pra frente, ela quicou na minha frente, eu chutei, a bola entrou, gol, cara. A única vez que eu encostei o pé na bola, gol. Não, vamos recapitular um pouquinho. A única vez que a bola encostou no seu pé. Isso. Gol. Passei no teste. Aí, comecei a treinar na Vila Olímpica. Primeira vez que eu entrei na Vila Olímpica, quem que eu vejo? Tafarel. Congelei, velho. Tafarel na minha frente. Congelei. E aí, o time do Atlético ia jogar o Mundialito. E o Jonas foi lá em casa pedir o meu pai para deixar eu jogar. Precisava das assinaturas para viajar, né? E aí, minha mãe não assinou. Ela não deixou. Eu prometi que eu nunca mais ia jogar futebol. Passou uns 2 anos, aí o vôlei entrou na minha vida. Um amigo, o nome Leonardo, o apelido Jacu. Era uma excelente pessoa, gente boa demais da conta. E ele chegou lá em casa e falou, cara, tá tendo um treino de vôlei lá nas quadras, num conjunto habitacional. Um time que chama Grêmio Voleibol. Você quer? Vamos lá pra gente assistir? Eu falei, não, ô Léo, esse negócio de vôlei não dá certo, não. Nada, só, vamos ficar por aqui mesmo. Ele, olha, vamos, que a galera tá toda lá. Aí eu falei, vamos. Cheguei lá, faltou 2 pessoas no treino e o técnico chamou nós 2. Ele falou, tá faltando 2 pessoas aqui, vem pra cá. Cara, foi o melhor treino da minha vida. Sabe quando você apaixona mesmo com uma coisa? É aquele famoso amor à primeira vista. Foi amor, cara. Foi amor mesmo. E ali eu comecei a querer voltar no outro dia, e voltar no outro dia, e o tempo foi passando, só que eu era ruim, muito ruim. Esse técnico mesmo falava que para ser ruim não bastava eu. Então quer dizer que para ser ruim ainda faltava muito. E aí tem aquela máxima, né, que todo mundo sabe do esporte. O talento sempre vai perder para a determinação. Isso é verdade. O cara que é determinado, ele vai vencer o talento sempre que o talento não for determinado. Sempre. Isso aconteceu comigo. Eu era pequeno,
fraco, perto dos outros meninos. E comecei a treinar e fui ficando bom. Fui melhorando, fui aprendendo os fundamentos. E aí foi assim que o vôlei começou na minha vida. Nossa, muito bacana. Já que a gente está falando um pouco mais sobre vôlei, eu gostaria de saber quando que você decidiu que iria começar no vôlei. Olha, não é uma coisa que eu posso te falar que eu decidi. Eu me lembro que eu gostava muito de treinar e as coisas foram acontecendo, sabe? Sim. Quando eu tinha uns 17 anos, nós jogamos um campeonato lá em Contagem. E tinha um técnico que tinha sido atleta profissional. Ele foi o terceiro melhor levantador do país. E era uma equipe da Federação Mineira, que chamava Méritos, Sociedade Esportiva Méritos, que tinha um trabalho fantástico de base, fantástico mesmo. E ele me convidou, depois desse campeonato, que eu estava para esse time que era o Grêmio, e que era um time amador, mas assim, foi um dos experiências fantásticas que eu passei naquele lugar. Amigos que eu trago até hoje, e ele me convidou para fazer um treino, um teste lá nessa Méritos. Quando eu cheguei, todos os meninos da minha idade jogavam como os adultos do time que eu participava. Então aquilo era outro mundo para mim. Eu falei, não, é isso que eu quero. Só que se você me perguntasse, você falasse comigo assim, Cris, o que você vai ser? Você vai fazer o que de faculdade? Eu falava, não, eu vou ser jogador de vôlei. Era uma coisa que eu sabia, sabe? Estava dentro de mim. Eu sabia que eu ia ser jogador. Não sei te falar por quê, como. Eu sei que isso durou 18 anos como profissional. 18 anos é uma vida praticamente. Você tá doido. É muito tempo. Tá em outra vida mesmo. Nossa, para poder pensar. Todo mundo geralmente não acredita em você, até porque é um esporte que na época era pouco vivenciado. Na época o vôlei ele era pouco praticado. A galera jogava futebol. Tanto é que quando eu falava que eu gostava de vôlei, o pessoal, para com isso. Vôlei não dá nada não. Alguns familiares chegaram perto de mim e falaram assim, aqui, eu tô sabendo que você tá jogando essa bolinha pra cima aí, não esquece de estudar não. Tanto é que se eu perdesse média, na média, né, que na época eu tinha que tirar 60% a 70%, eu ia ser retirado do esporte. Então eu tinha que estudar e tinha que treinar. Só que naquela época, eu começava a treinar 1h15 da tarde, treinava até as 4h15 com o infanto, e depois treinava de 5 às 8 da noite com o juvenil. De 8 da noite às 10 da noite a gente malhava, e depois eu pegava o último metrô para casa para acordar às 5h30 da manhã e ir para a escola no outro dia. É difícil mesmo. Agora, só para o pessoal que não entende muito bem, o que significa essa divisão de juvenil, infanto-juvenil? No vôlei nós temos as divisões por idade, né? Então ali 12 anos você vai ser o pré-mirim. Eu não sei se ainda é assim hoje em dia, estou falando isso em 96, 97, né? Em 1996, 97. Então de 12, 13, 14 você é mirim. 15, 16 e 17 você é infanto. 18, 19 você é juvenil. E aí é como se fosse as categorias do futebol, sub-21, sub-18, sub-17. É a mesma coisa. Sim, então para poder deixar claro para o pessoal que não entende muito, é como se fosse para a área do futebol, o famoso sub. Entendi. Vai dividindo por idades. Quem nasce em janeiro está com a vantagem, quem nasce em dezembro, como eu, perde um ano. Geralmente é muita vantagem. Mas, já que a gente está falando muito sobre o vôlei, eu gostaria de saber um pouco mais como que você entrou para a carreira profissional do vôlei. Como eu disse antes, né, foi tudo acontecendo muito rápido. Eu saí de Belo Horizonte, fui para São Paulo, passei pelo interior do Rio de Janeiro, voltei para Minas Gerais e decidi parar com os 18 anos. Antes, eu saí de casa com 15 anos. Com 15 anos, eu saí de casa e fui jogar em Lagoa da Prata. Era assim, uma cidade que eu guardo no coração até hoje. Maravilhosa, fui muito acolhido naquela cidade. E um time que estava começando, eu tinha o Salim como técnico, e foi um cara que acreditou muito em mim. Talvez se não fosse ele também, assim como o William, o Geraldo, se não fosse ele, o William, o Geraldo e o Salim eu tinha parado de jogar antes. E nós fomos jogar um campeonato, o último campeonato que eu joguei para eles foi o Jimmy. Desse campeonato, eu fui para São Paulo, de novo para São Carlos, e decidi que depois de São Carlos eu ia parar de jogar. Porque meus amigos já estavam na faculdade, eu ainda não tinha ingressado em nenhuma faculdade, e eles já estavam com a vida já meio caminho andado, alguns na metade de um curso superior, outros
já trabalhavam, já recebiam um salário bom e eu ainda nada, e aqui naquela promessa. E aí o time de Betim me fez uma proposta para participar de uma peneira para o que hoje é o Sada Betim. Entendi. E aí nós iniciamos aquele clube, aquele time, como Sada Betim mesmo. E esse teste durou 8 meses. Nesses 8 meses, 18 atletas de Minas Gerais, 6 ficaram. E esses 6 comporam o primeiro time do Sada Betim. Nossa, mas 8 meses é muito tempo, você não acha, não? É que foram alguns campeonatos, né? A gente tinha que sair bem nos campeonatos pro grupo Sada resolver patrocinar a gente. Então tem alguns campeonatos que são mais políticos. Por exemplo, o GIME, Jogos do Interior de Minas. A gente tinha obrigação de vencer ele. Alguns campeonatos que eles faziam com alguns clubes federados, a gente tinha obrigação de jogar bem para mostrar que o time era capaz. Então, o critério que vocês tinham para continuar nesse teste é que vocês deveriam, por obrigação, ganhar. Em tese, era isso. Porque eles falam, não, nós temos que mandar bem, temos que jogar, joguem o jogo de vocês, mas tem uma pressãozinha para ganhar sim. E aí, quando esse campeonato acabou, eu fui escolhido, eu passei no teste, fiquei na equipe, e aí virou o Sada Betim, eu joguei 4 anos pelo Sada Betim. Então, a minha profissionalização no vôlei mesmo, meu primeiro campeonato Superliga foi pelo Sada Betim. Nossa, é muito bacana saber que tem uma história assim por trás. Mas também eu gostaria de saber quais foram os times que você passou. Tem o Sada e o que mais? Eu joguei no Sada, Sada Betim, Sada Cruzeiro, Sada Vôlei, Sada Betim, Sada Cruzeiro. Foram as fases, né? Até que hoje continua sendo Sada Cruzeiro. Aí eu fui para Montes Claros. Em Montes Claros eu fui vice-campeão da Superliga. Foi uma temporada fantástica. É uma temporada que até hoje brilha o olho de lembrar, sabe? Uhum. Aí aqui no Brasil eu tive passagens, né, por Volta Redonda, pelo Vôlei Sul Paquetá, joguei ainda no AMI Paraná, né, no Paraná Clube. Tive algumas passagens em alguns clubes de São Paulo, igual o Unicep. Joguei um tempo ali, foi muito pouquinho, né? Eu fiquei no Minas muito pouco, não é assim uma coisa relevante. Embora eu tinha muita vontade de conhecer o Minas, a estrutura é uma das melhores que tem. Você acha que a estrutura até hoje é uma das melhores? Hoje, é uma das melhores que tem hoje. Até porque é um clube autossuficiente, né? Mesmo com os patrocínios, mas é um clube autossuficiente. E depois de Montes Claros mesmo, eu fui para fora. Aí eu tive passagens, né, em Portugal, que foi um clube onde eu joguei mais tempo, na Europa. Joguei 2 anos. Aí conheci, né? Acaba você chega lá, você conhece tudo. Conheci França, Itália, Espanha. Aí quando eu assinei o meu último contrato para ir para a Finlândia, eu parei de jogar. Entendi. Como você parou de jogar, a gente sempre se depara com algumas decisões. Nisso eu gostaria de saber, qual foi a pior decisão, aquela mais difícil que você teve que tomar nesse período que você estava atuando como jogador profissional de vôlei? A pior decisão foi permanecer em Portugal. Por quê? Porque foi uma época que Portugal não estava muito bem financeiramente. Os patrocínios simplesmente prometiam grana e não honravam, não depositavam o dinheiro para o clube. Então você longe de casa, do outro lado do oceano, sem o apoio da família, sozinho. Saudade bate. Saudade, sem dinheiro nenhum, só com uma passagem de ida e uma de volta e com as refeições, né? O clube ele paga as refeições para todos os atletas e dá um lugar para morar. Mas você joga também pelo financeiro. Sim. E aí, de repente, você não tem esse financeiro, não tem esse aporte, está longe de tudo, não tem motivação. Aí, queira ou não, tem um lado que o pessoal não vê também. O brasileiro lá fora, ele não é tão bem quisto assim. Então, eu senti parte disso na pele também. E quando é uma bola de neve, e aí eu tive que escolher, ou eu ficava e fazia meu trabalho, que era o que eu tinha me proposto a fazer, ou eu antecipava minha passagem, abandonava o barco e vinha embora. Só que aí você olha para quem está com você. E aí vem a primeira grande decisão e o primeiro grande ensinamento do esporte. Você não joga sozinho. É sempre em time. Você tá sempre com o grupo. Tem os caras que precisam de você, sabe? Então, se apoiam em você. Tem mais pessoas ali dentro de um time que precisam de você. Então, você aprende sobre companheirismo, você aprende sobre grupo, sobre como um pode ajudar o outro, sobre parceria, sobre camaradagem, tudo. Engraçado que essa relação de camaradagem em time é muito forte.
É muito Inclusive, forte. quando tem alguns tipos de treinos que fica mais pesado. E falando nisso, eu lembro muito bem de uma conversa que a gente teve há uns 2 anos atrás, que você falou sobre um treino. E eu já comentei com algumas pessoas e todo mundo tá querendo saber. Qual é essa tal desse treino que você fala comigo tantas vezes, que é muito famoso? O tal Jesus me chama. Agora a gente quer saber. Cara, foi lá em Montes Claros. O professor Guilherme Barriel, ele assim, pensa num cara técnico, fantástico mesmo. O cara era bom. E um dia, a gente na pré-temporada, treinando 6 horas na areia, e ele vira pra mim, pra equipe chama Gary e fala, gente, hoje o treino físico chama Jesus me chama. Pensa, um monte de menino de 23 anos, 24, a gente olhou pra ele e falou assim, velho, para com isso, não enrola não. Já bate aquela famosa Não, frase. nós vamos nesse treino de Jesus me chama, não existe não, nós vamos acabar com você, pode mandar. Ele só riu. Isso falou me lembra nada. muito aquela frase que a gente sempre fala brincando. A quinta série que habita em mim, Da quinta série. salda a quinta É série que tipo habita em isso. você. E ele só riu, não falou nada e começou o treino. Começou o treino e bola pra cá e corre pra lá, desloca, pula. Com pouco eu já tava toda melanesa, todo cheio de areia. E vem Já pra tava cá pronto. e vem pra lá. E aí dá 15 minutos de treino. Esse treino de Jesus me chama é aquele treino que quando dá 15 minutos que você tá treinando, você pensa que treinou 4 horas. Você já tá olhando pro relógio, já pensa que não vai dar. Beleza. Aí suportamos o treino de Jesus me chama. Ainda tinha 3 horas de treino com bola. Nossa, Um manipulação de sol de bola. meio-dia, velho. E aí foi a primeira vez que eu perdi a consciência treinando. Tá, mas espera. Como que você conseguiu fazer essa façanha? Perder a consciência. O técnico do time chamava Talmo Curto de Oliveira. Ele foi campeão olímpico em Barcelona em 92. Então ele tem um bom currículo, pelo visto. Ele é doutor em biomecânica pela UFMG, ele foi professor universitário. Eu acho que o último clube que ele defendeu foi o Al Hilal, lá nas Arábias. E eu fiquei sabendo que ele está em Araçatuba agora. Como eu sou baixo, né? Então assim, eu tenho que treinar mais, eu tenho que correr atrás mais dos fundamentos que eu tenho mais condição de fazer. Para jogar vôlei eu sou pequeno, então eu tenho que defender mais Tem que do ter que muita todo técnica. mundo e ser mais rápido. Daí o apelido Mentirinha. Isso aí é Tem a bom. perninha curta porque eu sou pequeno para jogar. Aí ele tem um treino que ele pega um carrinho, depois de 3 horas, um carrinho de bolas com 20 bolas, e ele joga a bola pro alto. Imagina a quadra, né? Toda a extensão da quadra. E você não pode deixar a bola tocar o chão. Entendi. Tem que tocar nas 20 bolas sem deixar ela tocar o chão. Tá, só pra quem não entendeu, você estava sozinho na quadra e ele mandava a bola de forma aleatória, dificultando cada vez mais. Se a bola caísse no chão, zera. Ou seja, Jesus me chama. Lá pra sexta vez que zerou, não vi mais nada. Já deu branco, desligou. Deu branco, desligou. A tela ficou preta e quando eu acordei, todo mundo em volta. E a lágrima descendo no olho já, eu segurava. Jesus! Aí eu vi o homem lá em cima, só a luz, falando, vem, eu não, vou não. Nossa, tá doido, é muita coisa pra poder acontecer assim em pouco tempo. Mas assim, eu acredito que todo mundo que vivencia o esporte tem muitas histórias pra contar, né? E se falando de esporte, né? E tu, cara? Me conta aí, como que foi? Como é que você começou nessa loucura? Cara, eu comecei com 4 anos. Eu sempre fui uma criança muito agitada. Eu gostava muito, mas muito de brincar com a galera. E minha mãe, ela gostava muito de ter paz, sossego. Minha mãe, ela teve 4 filhos. Tipo assim, né? Especialização precoce. Não, a minha foi. Minha mãe, ela tinha 4 filhos. Eu sozinho acabei com a sanidade dela. Até que então, um primo e uma prima, eles começaram a fazer aula de capoeira. Minha mãe, vou colocar esse menino na aula. Ele vai cansar, vai dormir, vai ficar de boa. Pelo contrário, eu comecei a ficar cada vez mais agitado porque eu gostava e só fui tentando me aprofundar. Passando um certo tempo, eu me mudei. Aí eu fiquei uns 2 anos, mas foi na infância mesmo, então não fez tanta diferença não. Até que eu conheci o meu atual mestre, o meu atual professor e os meus colegas de capoeira. Só recapitulando aqui, o Lucas é professor de capoeira e já treina capoeira desde os 4 anos. E eu tenho 25 anos. Um bebê. Criança, mas tá de boa, não tem problema. Mas aí, voltando ao que eu tava falando... Só que, Marina, daqui a pouco eu vou responder a sua pergunta, viu?
Aí, voltando ao que eu estava falando, desde criança, então eu sempre gostei de fazer movimentação com o corpo. E o outro aspecto da capoeira que sempre me marcou é a música. Eu sempre tive essa familiaridade com a parte de percussão. Tanto que em casa eu tenho um irmão mais velho, ele é 13 anos mais velho que eu. Inclusive, ele faz aniversário um dia depois. E ele já, desde cedo, foi me incitando a praticar percussão. E acabou que juntou duas coisas, o útil com o favorável. Então é por isso, esse é o porquê da capoeira também. Sim, é o porquê da capoeira. É onde que eu entrei. Foi o meu início, aquele meu começo do ciclo que eu já comecei. Começo do ciclo? Eu já comecei com a capoeira desde criança e não pretendo sair mais. E fazendo uma alusão, na capoeira, ela é feita em círculo, porque ela não tem início, ela não tem meio e também não tem fim. Nunca vai acabar, né? Isso, e ela é uma cultura de alta qualidade. É nossa, né? Isso, é brasileira. Sim, a gente pegou várias tradições de antepassados que vieram pra cá, mas a capoeira em si, ela foi desenvolvida aqui no Brasil. Só lembrando, o grupo de capoeira que o Lucas pertence é um dos patrocinadores desse podcast, tá? Junto com Eletrônicos Baratos Demais e Academia Go To Studio Fitness. Venha treinar conosco. Marina, daqui a pouco eu vou responder a sua pergunta, só para você não desanimar, não. Segura aí. Segura um pouquinho. E que outro esporte você praticou? Olha, eu pratiquei, é claro, porque o que mais tinha era futebol. Eu pratiquei futebol de campo, futebol de quadra. Não, é pra falar que você era salão. ruim, tá? Não, até que não. Eu era raçudo. Nossa senhora. E o pior, eu era o canhoto. E antigamente falava muito que o canhoto, ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim. E adivinha qual dos dois que eu era? Ruim. Tanto que ninguém queria jogar comigo. E aí acabou que eu comecei indo pro gol e fui indo pra frente. Até que eu consegui pegar uma boa posição, consegui pegar jeito. Inclusive, eu aguento muita trombada porque me ajudou bastante. Uma coisa que eu não entendi. Tá? Diga. Você me contou uma vez que jogou futebol americano, velho. Sim. Cara, como futebol americano? Ó, primeiro vamos levar em A ideia que a consideração. gente tem é que aqueles caras gigantes. Porque se um cara Sim. daquele tamanho trombasse em você 2 anos atrás, velho, você era pele e osso, coração batendo. Era Velho. SAMU. SAMU. Verdade. Só que eu levei muito com uma brincadeira de infância que eu era muito familiarizado. Era um tal de pegador de lata e rouba-bandeira. O rouba-bandeira ele é praticamente uma base do futebol americano, na qual você tem que roubar uma bandeira e ninguém pode encostar em você. Então, desde cedo, eu era baixinho, eu era fraco, então eu tinha que apostar em alguma coisa. Eu tinha que ter pelo menos uma perna um pouquinho mais forte, um pouquinho mais ágil, que a capoeira me proporcionou para poder conseguir escapar. Até que então, se não me falha a memória, em 2013, um colega, um amigo meu de escola, o nome dele é Ítalo, ele começou a levar uma bola diferente para a escola. Eu, que diacho é isso? Que raios é essa? Parece um ovo marrom. Aí eu ficava zoando muito com ele. Até que então ele me apresentou o futebol americano. E deu a entender que ele levava muito estratégia. Então a gente usava 2 características principais. Um jogo estratégico e um jogo físico. E isso me fez ficar apaixonado pelo futebol americano também. Foi um bom período. Inclusive eu fiz 1 ano e meio em um time... Atualmente eu não sei se o pessoal conhece, mas era o antigo Minas Locomotiva. Eu joguei... Na verdade, eu treinava porque o Infanto, ele não tinha campeonato. O campeonato era mais para os adultos, até porque é um esporte que ele começou ali em meados de 2010 e foi me apresentado em 2013. Então era um esporte que já estava nascendo. Entendi. E ele é muito bom. O Gustavo. Fala, Gustavo. Salve. Ele pediu para você contar a história do dia que ele estava dando aula e você mostrou o poderoso vácuo. A gente ficava com essa brincadeira de fazer o poderoso vácuo. É porque, pô, eu era magro. O mínimo possível de vácuo que você faz pra quem é magro já é muito. Eu tava parecendo o Rei Caveira. Inclusive, tem um apelido, eu não gostaria de contar, mas pra poder deixar legal, que me apelidaram uma vez, era de Munra, um vilão do Thundercats. Porque ele praticamente era uma múmia, e eu também. Entendi. Essas histórias, velho, elas marcam a gente mesmo. Marca demais. Maria... Tem uma outra coisa que ele não contou.
é sobre como a gente se conheceu. Eu, como professor, muito magro, parecia que eu estava precisando de um lanche, um sanduíche natural. E ele treinando. Eu lembro que a primeira vez que eu não fui falar com ele, fui ensinar um exercício, ele olhou pra minha cara e debochou. Tipo assim, pô, esse frango aí tá me falando alguma coisa, eu não vou acreditar, não. Aí acabou que a gente teve uma boa amizade, até hoje a gente conversa bastante. E ele é muito gente boa. E o que você trouxe do esporte pra vida, cara? Cara, o que eu trouxe do esporte para a vida é a base. Você tem que ser persistente, não pode desistir, corre atrás dos seus sonhos, que uma hora sempre vai florescer. E uma hora você sempre vai conseguir aquilo que você quer. Essa é a parte que o povo não entende, né? Uhum. O pessoal já me chamou de louco, já falou que eu sou desesperado, que eu sou obstinado, mas, cara, não é isso. É que a gente não sabe fazer outra coisa. Sim. A gente não sabe ficar esperando. Você vai atrás, você busca, Sim. você quer pegar, né? O que você quer, você vai lá e busca. Você não espera ninguém ir atrás de você. Sim. O esporte ensina isso. Quer ver uma coisa boa? Você pode ser bom em qualquer área, mas você é obcecado? A obsessão, ela sempre vai ser melhor quando é algo assim bom. Se você quer correr atrás, cara, corre. Se você colocar na cabeça, não vai ter uma pessoa na face da terra que vai ser capaz de tirar aquilo que você quer. Traça o teu plano e vai. Marina, vou responder sua pergunta, Marina. A maior mudança que a minha carreira trouxe na minha vida, vou responder sua pergunta porque a gente acabou entrando um pouco nisso, tá? Quando eu tinha ali uns 16, 17 anos, eu lembro que eu chegava em casa umas 10h30, 11 horas da noite, depois de treinar desde as 14 horas de 14 horas até umas 20 horas a gente treinava sem parar. Eu treinava em 2 categorias e eu andava uma distância mais ou menos de 8 quilômetros ao total para chegar e para sair do treino. Porque eu tinha que economizar um ônibus, né? Então eu mais alguns amigos, a gente andava muito. E todo dia eu chegava em casa com o joelho ralado, com o joelho doendo, com o ombro doendo. E fazia gelo demais da conta. E aquilo era uma coisa normal, né? Então eu tinha que fazer gelo nas articulações. Hoje eu entendo, né, de uma maneira mais técnica do porquê que eu tinha que fazer isso. E eu nunca virei e perguntei assim, por que que eu faço isso? Por que que eu me destruo desse jeito? Por que que eu me machuco tanto em prol de uma coisa que eu não sei se vai vingar? E além daquela resposta que eu já sabia, né, que eu seria um atleta de alto rendimento, que eu seria um jogador de vôlei, eu lembro que a minha mãe, ela chegava, ela falava, nossa, Cris, de novo, outro joelho, você está com o joelho todo estourado. Ô, meu filho, você não está aguentando subir uma escada, isso vale a pena. Me dá essa joelheira aí, eu vou lavar ela para você. E eu via o carinho que ela, sabe, que ela levava aquela situação. Ela sabia que eu estava fazendo o que eu amava, ela sabia que aquilo estava forjando meu caráter. E Parte boa. tem uma coisa do atleta de alto rendimento que muita gente não conhece, que é a violência psicológica que todo atleta de alto rendimento sofre. A gente é cobrado ao extremo, a gente é cobrado no máximo. E essa cobrança, muitas vezes, vem de pessoas mais velhas que receberam aquilo e estão passando para frente. Então eu me lembro de muitas vezes meus técnicos falando que eu não era bom o suficiente. Eu me lembro de técnicos me tirando dos treinos, me suspendendo, alegando que eu era muito ruim. Eu me lembro de técnicos me fazendo pagar prendas físicas, né? Voltas no quarteirão, flexão, abdominal, e falando na minha cabeça, você não é bom, vai para casa, some daqui, o que você está fazendo aqui? E isso foi me forjando de tal maneira que eu fui falando assim para mim mesmo, mas eu sou capaz, eu vou te provar que eu sou capaz. Então, Marina, o que isso trouxe para mim? Eu tenho na minha cabeça que eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso, se eu quiser melhorar a condição de uma empresa, se eu quiser estudar alguma coisa, se eu quiser fazer doutorado, mestrado, eu vou porque eu posso. Porque eu aprendi que tudo que eu quero eu posso buscar. Eu não dependo de ninguém para isso. Eu crio maneiras para que isso aconteça.
vou te dar uma aplicação prática. Eu tenho uma academia e quando eu parei de jogar vôlei em 2014, eu estava vindo daquela parte de Portugal, quando eu estava muito sem grana e tudo, e tomei o calote de algumas equipes lá fora do país. Então eu voltei e comecei falei assim, eu tenho que terminar minha faculdade, eu tinha uma grana guardada ainda, eu vou voltar para a faculdade. Então eu ingressei na faculdade, eu voltei para a faculdade, na verdade, porque eu já havia começado a estudar no SADA, porque o Talmo me obrigou a estudar, ele falou que ia me mandar embora se eu não estudasse. Aliás, obrigado, Talmo, eu sempre te agradeço por isso. E eu cheguei para fazer estágio na União Israelita de Belo Horizonte, que tinha uma academia lá dentro deles. E eu cheguei naquele espaço e eu lembro que aquela academia foi o primeiro lugar que eu fiz entrevista e eu passei na entrevista e com a professora, né, que fez a seleção. E eu olhei aquele espaço e falei, gente, mas isso aqui pode ser uma coisa muito boa. Conversei com essa menina, nós fizemos uma sociedade, apresentamos um projeto para a União Israelita e eles aceitaram. E aí esse projeto era muito bom para as duas partes, sabe? E foi assim que eu, estagiário, me tornei dono de uma academia. Isso é muito forte. Então, as pessoas às vezes se limitam por um tipo de condição. Porque eu sou estagiário, eu não posso ter um negócio? Eu não posso crescer esse negócio? Quando vê um menino de 18 anos que ganhou o primeiro milhão, ou que ganhou, sei lá, 100 mil reais, eu não estou aqui para falar de salário, mas ganhou uma notoriedade no segmento que ele faz, o pessoal fala que é sorte. Cara, mas ninguém conhece a vida daquela pessoa. Ninguém conhece tudo que aquela pessoa fez para chegar até ali, sabe? Então, quando eu me vi ainda estagiário, tá certo que numa idade já não de estagiário, mas à frente de um negócio, com um negócio próprio, aí eu tive um outro problema, porque eu era um estagiário e nem estagiário eu ia ser. Eu estava sendo gestor de um negócio. Já estava pulando fases. Então eu tinha que estudar sobre a área, me formar na área e estudar sobre gestão. Cara, e aí eu lembrava de tudo que eu já havia passado para chegar até ali. E isso me colocou, toda a preparação que eu tive, que eu trouxe do esporte, eu consegui aplicar ali dentro. Sabe? Eu trouxe do esporte para a vida. E o pessoal, na primeira dificuldade, trava. Eu vi tanta gente passando por mim que a primeira dificuldade que tinha, embocava para outro caminho. Dentro da minha academia, tantos professores que passaram lá, que tinha assim, tinha potencial de ser o que quisesse. Tinha potencial de ser assim, dos melhores mesmo da área. E os caras não conseguiam ter foco, não conseguiam planejar, não conseguiam determinar uma meta, um lugar para chegar. E é a primeira dificuldade, troca de área. Essa é a falta de aprender a traçar o plano. Isso. Saber o que você quer fazer, Isso. o que você precisa de fazer. Ter uma pessoa para ter como linha de base. Se aquela pessoa é boa, ela consegue ser consistente naquilo que ela faz, o que ela fez para poder chegar naquele estágio. Isso. Vou seguir ela. É isso mesmo. E aí você vê essas pessoas notáveis, porque eu acho que... Tem uma coisa que aí eu tenho que tirar o chapéu, sabe? Eu nunca vi um atleta de alto rendimento que a hora que aperta mesmo, que ele não se vira. Que ele não fala assim, não, eu vou porque eu tenho que ir. Então o pessoal vira para mim e fala assim, cara, como que você tem disposição todo dia para acordar às 4h50 da manhã e sair da academia às 10h30, às 22h30? Essa aí é a famosa tal da consistência. Aí o pessoal acha que eu estou empolgado o tempo inteiro. Não. Cara, empolgação é 5%. Talvez na segunda-feira eu estou empolgado. Talvez. Mas a disciplina, ela é construída quando a disposição e a empolgação acaba. Por que você vai treinar? Por que você vai trabalhar? Porque eu sou disciplinado. Porque você tem que ir trabalhar. E você cria disciplina, você cria o caminho, todo o caminho mental para conseguir fazer aquela atividade que você tem que fazer. Porque ninguém vai fazer para você. Sim. Então, isso eu trouxe do esporte. Quantas vezes eu estava com o joelho doendo quando eu chegava para treinar? Quantas vezes eu estava com os dedos destroncados? Quantas vezes eu subia num bloqueio, a bola pegava na ponta do meu dedo e reduzia?
Reduzia quando destronca, desloca, né? Eu pegava pegava o dedo, juntava ele, passava um esparadrapo e continuava treinando. A gente vê depois. Porque eu queria tanto que não era um dedo quebrado que ia me atrapalhar. Não era um dedo quebrado que ia falar comigo assim, você não vai jogar mais. Eu cheguei a receber esse diagnóstico. Eu quebrei o dedo num bloqueio. Um grande amigo meu, Eduardo, quebrou meu dedo. Eu conto isso para todo mundo. Ele, num bloqueio, ele não tinha, lógico que não foi isso aqui, ele fez sem querer. E minha mãe trabalhava no Hospital Maria Amélia Lins e um médico amigo dela foi olhar minha mão. E ele falou, você nunca mais vai jogar. Tem que fazer uma cirurgia, atravessar uma haste na minha mão daqui até aqui, num ato cirúrgico, e você nunca mais vai jogar vôlei. Você acha que eu fiz a cirurgia? Claro que não. Lógico que não. Coloquei uma tala na mão, fiquei treinando com a tala até ficar bom. Porque eu queria demais dar conta. Eu sabia que aquele era meu caminho. E quando eu montei a academia, eu sabia que ela ia dar certo. Da mesma forma como eu sabia que eu ia jogar vôlei. Isso é bom. E eu criei condições para isso. Cara, eu acordo às 4h50 feliz. Nem sempre disposto. Eu confesso. Mas eu tenho que fazer, porque senão ninguém vai fazer. Você está entendendo? Sim, quando você não faz, não anda. E isso também já responde a pergunta da Joana Dark. Isso é muito bom. Tem um comentário aqui do Luiz Eduardo, nosso Luizão. Ele está falando para a gente poder contar sobre o dia que levantamos, porque o leve não foi tão leve, 200 quilos no supino. E a proposta que eu tinha feito para ele sobre o projeto Fica Grande, Fica Monstro, ainda tá de pé. Não, ainda tá de pé. Luiz, gente, para quem não sabe, ele é um grande lutador de jiu-jitsu que passou pelo pior que um atleta de alto rendimento pode passar. Sim. Na minha opinião, é a ruptura dos tendões do joelho. No caso dele foram todos. Foram todos os ligamentos do joelho. E ele tá, né, ainda esperando para fazer a cirurgia. E eu confio muito nele, porque ele tem o que precisa, sabe? Ele é guerreiro, ele é aguerrido. Luiz, nós estamos com você, viu? Inclusive, estamos nesse projeto aí, cara. Eu quero ver você disputando o Mundial ainda, hein? E tudo isso começa amanhã. Amanhã? Não, ele já tá treinando direito, Já ele já voltou a treinar, já tá direitinho. Isso é muito bom. Também tem a da Amanda Ferreira. Tá falando aqui, Lucas, como que foi sua trajetória até hoje? Olha, me colocando na fogueira. Desde novo, o que eu fiz para poder conquistar os meus objetivos, olhando para trás. Se eu mudaria algo? Olha, primeiramente eu não mudaria nada, porque tudo aquilo que eu fiz desde cedo, todas as decisões boas, as decisões ruins, foram tudo aquilo que me moldaram. Moldaram meu caráter para poder conseguir fazer tudo o que eu faço hoje. Olha, voltando um pouquinho atrás, eu lembro que, novamente, fazendo uma alusão ao meu grupo, foi a capoeira que me colocou no eixo novamente, porque foi um momento que o menino se forma, vai lá, tira a carteira, começa um pouco de crise, não consegue arrumar emprego. Aí, eventualmente, eu lembro que eu decidi dar aula de capoeira. Eu já era um professor bacana, dentro do grupo eu sempre dava aulas, e conversei bastante com meu mestre, ele me fez uma preparação, explicou que seria um pouco mais difícil, porque uma coisa é quando você começa a dar aula dentro do grupo com toda a preparação, com uma pessoa que fica ali por conta de você. É como se fosse um estagiário e a pessoa que fica por conta do estagiário, um mentor. Aí eu simplesmente decidi, comecei a dar aula numa escola. Fiz um projeto social durante 2 anos, todos os finais de semana, e consegui também trabalhar no estacionamento. E isso fez com que eu tivesse a ideia de iniciar minha faculdade. Eu lembro que era a conta certinha, todo o dinheiro que eu pegava, eu conseguia pagar a faculdade e o material. E era tão engraçado, e inclusive vou até falar de uma amiga minha, que também conheci ela por causa da capoeira, a Daiane, que eu ia para a faculdade de ônibus. Na verdade, eu ia de cerol. Como os motoristas do meu bairro me conhecem minha família desde cedo, eles permitiam que eu ia pela porta da frente. E para poder voltar, eu voltava de carona com essa minha amiga. Eu fiquei fazendo isso por 1 ano e meio, até que eu consegui meu primeiro estágio, e depois, na sequência, entrei para a academia Go To Studio Fitness. Só que um pouquinho antes,
Eu lembro que chegou num ponto que eu saí do estacionamento e comecei a vender água na rua durante o dia inteiro para poder pagar a mensalidade da minha faculdade. Cara, só um adendo nisso aí. Você tem noção da força de vontade que você teve? Será que o pessoal consegue entender isso? Cara, você ter coragem de pegar água e vender na rua, cara. Para pagar a Pra faculdade. pagar a faculdade. E eu e um dos meus melhores amigos, o Grande Poderoso Mais. A gente ficava o dia inteiro, passava na casa dele de manhã. Eu lembro que eu levava a caixa de gelo com o carrinho e a gente fazia o gelo na casa dele para poder vender. A gente passava o dia inteiro, a gente brincava. E como a gente pegou uma grande amizade dançando quadrilha, a gente teve uma época que a gente começava a vender, mas brincando. Acabou que aquele trabalho virou uma brincadeira. Aí Sim. ficava muito tranquilo, a gente passava o dia inteiro no sol. Eu lembro que chegou um ponto que eu tava mais preto do que esse fundo aqui da parede. Igual esse microfone preto, de tanto sol que eu pegava. Mas, de longe, foi uma das melhores experiências que eu tive. E, respondendo também a segunda pergunta da Amanda, para dar um pouco mais de sustentabilidade ao que eu disse, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Porque tudo isso moldou o meu caráter. Tudo foi honesto. Sim, E tudo te acima de fez tudo. querer mais ainda. Sim. Você traçou metas, você traçou objetivos e você cumpriu eles. Né? Sim, Eu acho minha que é o meta mais é essa. importante. Sim. É o mais importante. A Rafa está perguntando aqui. Meninos, diga onde você se vê daqui a uns anos e qual o objetivo maior profissionalmente. Olha, essa é uma pergunta muito forte. Ó, eu sempre tive uma grande vontade de ajudar as pessoas. Então, por que eu escolhi a área da saúde? Para ajudar as pessoas. Não existe satisfação maior quando uma pessoa chega lá na academia com o joelho doendo, com o ombro doendo, e ela vira para mim e fala assim: Cris, muito obrigado. As dores diminuíram ou eu não estou mais sentindo dor. Então eu consigo aplicar todo o conhecimento acadêmico, todo o conhecimento que eu trago de 18 anos de carreira profissional, convivendo com fisioterapeutas, com médicos, com educadores físicos, com profissionais excelentes, porque, gente, o esporte de alto rendimento tem os melhores. Então, as pessoas que estão lá, elas têm que ser valorizadas, sim. Elas têm que ser... as pessoas não podem virar e falar assim que é sorte, porque uma pessoa que está ali, ela estudou demais. Então, aquele conhecimento, eu consegui refinar ele, estudar de forma acadêmica para conseguir efetivamente ajudar as pessoas. Então, profissionalmente, hoje eu me sinto realizado nessa parte e, né, financeiramente, o financeiro ele é uma consequência. Ele vem junto quando você faz um bom trabalho e as pessoas aceitam esse trabalho. Daí, a academia é um centro de saúde também. Sim. Os médicos mandam as pessoas para onde? Para a academia. Para a academia. Todas as áreas mandam as pessoas fazerem atividade física. Então, chega gente lá para, né, a gente cuidar. Eu falo para a gente cuidar porque Acaba é vendo para a gente nossos cuidar. filhos. Gente com depressão, gente com problemas articulares, gente que tem uma deficiência física, então até meio sarcopênicas, né? Sim, Idosos que precisam de um fortalecimento muscular para que não caiam. É o caso de algumas, né, pessoas hoje, principalmente na parte da manhã lá na academia. E que chegam para mim hoje me agradecendo, chegam às vezes até com alguns presentes, né? Chega Nossa, é muito bom. com presente agradecidas. Aí você vê que você está fazendo um bom trabalho, não tem realização melhor. E eu imagino que fisioterapeutas têm esse sentimento também, médicos nem se fala, e a grande maioria da área da saúde. Sim. Eu lembro muito bem de um caso quando eu entrei pela academia. Nessa época tinha o seu Antônio, Seu que Antônio. ele adquiriu Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré. Foi uma doença muito forte na vida dele. Ele saiu do leito do CTI, literalmente estava com um pé na cova, o outro na casca de banana, pronto para poder escorregar. Tadinho, velho. Família já tinha falado, olha, Era. infelizmente não tem como, essa doença já está acabando com ele. E graças a Deus, a força de vontade dele, as nossas instruções, ele conseguiu sair desse quadro. Ó, tem uma outra pergunta para você aqui. Você vai lembrar desse nome, Lívia Muniz. Ah, Lívia. Como que você chegou da GoTo, Lucas? Pele, osso e
coração batendo. Era muito foda. Você acha que ela te deu uma ajudinha? Ah, sempre. Deu? Então você não merecia estar lá. Sempre. Não, mas ajuda uma frase, uma coisa que você fala pra pessoa. A sempre Lívia, ajuda. ela fez o teste de seleção dele, do Lucas. A parte de RH toda foi ela quem fez. Nossa, foi muito legal. E ela virou pra mim e falou assim, chama esse menino, ele tem o que precisa. E realmente, ele honrou direitinho. Ainda vou continuar honrando. E dando continuidade à pergunta anterior, o que a gente quer fazer mais na frente? Olha, eu, desde cedo, sempre tive aquele sentimento de gratidão. E a capoeira, ela me tirou de um estado que praticamente era uma criança levada, não respeitava muitas outras pessoas, com exceção das pessoas que eu conhecia, que eram os mais velhos. Então eu era muito brigão, brigava 3, 4 vezes por dia na escola. Os professores todos me conheciam e me odiavam. Não façam isso em casa, crianças. Verdade. E o que me pegou de jeito foi a capoeira. O meu professor e o meu mestre, trabalho excepcional. Então, eu sempre pensei, pô, se fizeram comigo, por que eu não posso fazer para outras pessoas? Aí eu decidi entrar na capoeira, decidi fazer tudo bonitinho, depois na faculdade, justamente para poder dar a continuidade desse ciclo. E a minha pretensão é conseguir criar um centro para pessoas de comunidade, pessoal que precisa mesmo. Para que a capoeira haja na vida dessas pessoas assim como agiu nas suas. Sim. Porque isso não afeta só a sua vida. O esporte ele afeta a comunidade. Ele afeta a vida do todo. Então, impactou a vida da mãe, do pai, dos irmãos, dos primos, dos amigos. Um comportamento de uma pessoa que muda, olha o exemplo do Lucas, era uma pessoa que brigava muito, que tinha muita raiva, que tinha muito sentimento ruim dentro, ele foi doutrinando isso através de uma modalidade. Sim, o esporte é muito bom. Então essa é uma habilidade que o esporte tem, social, e que muitas vezes não é tão bem vista, né? Eu lembro que quando eu cheguei em Montes Claros, eu não lembro mais dos números, tá? Mas o índice de crianças delinquentes e adolescentes delinquentes eram bem altos. Tanto em nível de delinquência juvenil, quanto de usuários de droga mesmo. E cada cidade que recebe, que tem um time da Superliga, ele tem um programa que chama, se eu não me engano, Viva Vôlei. Então, esse Viva Vôlei, ele cria núcleos dentro dessa cidade, em vários locais estratégicos, onde o vôlei vai ser praticado gratuitamente, principalmente em comunidades. Sim. Eu tenho certeza que muita gente não sabe disso. Isso é verdade. E esse esporte vai ser praticado e os atletas daquela cidade vão fazer visitas periódicas nesses núcleos para incentivar essas crianças. E o vôlei em Montes Claros foi uma coisa tão meteórica, mas tão meteórica, que o ginásio estava sempre lotado e a molecada estava sempre correndo atrás da gente. E no final da temporada, esses números caíram em cerca de 30%, 40%. Ou seja, o esporte praticado por essas pessoas e vivenciado nos ginásios, vendo os jogos e tudo, tipo assim, ele atuou de forma positiva e impactou positivamente nesses números. Então, o esporte, gente, ele salva a vida sim. Eu tenho vários amigos que hoje poderiam estar trilhando um caminho diferente se não fosse o vôlei na vida deles. Assim como a capoeira na vida de outros, o futebol na vida de outros. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Ainda falando do vôlei, o César lembrou de uma época da minha vida que lá em Betim, né, lá no Sada, que eu fui morar na casa de uma tia minha que morava lá no bairro Alterosa. Porque é o primo rico? É o primo rico. Ah, é o primo rico. Gente, eu tenho um primo rico. Ele é rico. Ele é aquele primo que toda titia e minha mãe, ela me compara com ele, entendeu? Aí o apelido é o primo rico. E aí ele tá lembrando dessa fase que eu fiquei 2 anos na casa dessa tia. E ela me deu todo o suporte. Talvez, assim, a importância da família também. Sim, ajuda muito. Eu acho que a família, ela é muito importante na vida de qualquer um. A gente tem que valorizar mais isso, né, cara? Família. Família é a base, não adianta. E também tem uma outra pergunta aqui, um comentário da Rafaela Martins. Ela diz que ela tá, assim, praticamente com os olhos cheios de água, porque é exatamente isso que a gente está falando. As nossas experiências, elas também são espelhadas em outras.
A Sim. experiência que você tem, outras pessoas sempre têm também. E é muito bom, nós que estamos à frente, conseguir transparecer isso para o restante. E ela também disse que a gente sempre ajuda ela. Assim, ela não sabe o que imaginar. Mas ela é um amor, né? Ela merece. Ela merece. Ela não é uma ajuda, né? É uma troca de experiências. Eu acho Sim, que as pessoas muitas vezes chegam pra gente com algum tipo de problema e também ajudam a gente nos nossos problemas. Às vezes as experiências das pessoas é o que a gente precisa para tomar um tapa na cara e falar: olha, sua vida tá boa, sim, corre atrás. é aquele ditado, o professor, ele aprende e ensina ao mesmo tempo. É, Bom professor. e é interessante como que o esporte imita a vida e a vida imita o esporte. Sim, O pessoal não percebe, mas toda a rotina de um esporte, ele acontece na vida, cara. As suas relações interpessoais, a forma como você leva aquilo na brincadeira ou no trabalho, se você é sério ou não no que você pratica. a sua inteligência emocional, que é a base. Eu pude presenciar atletas preguiçosos que não queriam ou estavam ali obrigados ou achavam que não tinha outra opção e que repetiram esse comportamento no trabalho. Futuramente, quando eles pararam de jogar, foram trabalhar, foram para o mercado de trabalho e tiveram o mesmo comportamento. É legal como que a vida, ela te cobra. Ela te passa uma situação na qual você tem que tentar aprender nela. Isso. Você vai, tenta, para naquele mesmo erro e volta a cartilha. Pô, se você não aprendeu o que a vida tem para poder te mostrar, você sempre estará fadado a ficar no mesmo erro. Se a pessoa, no esporte, ela já cometeu isso, na vida ela vai continuar com esse mesmo ciclo. Vai. E é impressionante como que as pessoas que levam a sério qualquer tipo de modalidade, elas ficam mais preparadas para o mercado de trabalho mesmo. Eu cito aqui uma leitura que eu acho que é indispensável para qualquer atleta amador ou atleta profissional, que é Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho. Aquele livro, ele mostra exatamente as habilidades psicológicas que uma pessoa precisa para lidar tanto no mercado de trabalho quanto no mercado do esporte mesmo. E muita gente não tem essa ideia do como o caráter das pessoas é moldado e é forjado no esporte de uma maneira bem positiva. Fica muito concreta. Também tem um outro comentário do nosso ó grande poderoso mais. Seu Márcio. Sim, o Márcio Júnior da Costa. Ele mandou aqui pra gente uma pergunta. O que vocês diriam para o eu de vocês do passado? Com certeza eu ia falar, vai, cara, faz tudo de novo. Vai que lá na frente você vai conseguir tudo que você sempre quis. Sim. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ela me fez uma pergunta. Ela me perguntou assim, cara, e aí? O que você vai fazer? Eu falei com ela assim, eu vou ter uma academia. Aí ela, uma academia? Eu falei, eu vou ter uma academia. Mas você tem condição de ter uma academia? Hoje, como que você faria para ter uma academia? Eu falei, não sei, mas eu vou criar essa condição. E, cara, eu fui criando essa condição todos os dias. É o poder do pensamento. Eu saía de casa, eu juntava R$ 10, cara. Eu guardava R$ 10 pensando que eu ia comprar um piso, que eu ia comprar um aparelho, que eu ia comprar uma corda de pular, uma corda naval. E aí, como eu contei lá atrás, surgiu a oportunidade, eu encontrei essa professora que topou entrar de sócia comigo nessa empreitada. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Mas assim, eu não vou falar que foi sorte, porque eu já escutei isso. Isso que eu ia te dizer. Muita gente virou para mim e falou assim, foi sorte. Nunca. O Cris teve sorte. Cara, a sorte que eu fui fazer, entendeu? Foi a sorte que eu fui cavar ela, eu fui buscar aquela sorte. Podia ter dado errado? Podia. Ia ser mais um. Sim. E na verdade, a sorte, você fabrica ela. Isso. Não tem essa. E outra, que eu sempre gosto de dizer pra todo mundo. O homem preparado, ele vale por mais de 10 mil homens. Você teve uma preparação desde cedo. Esse pensamento de, opa, eu não vou gastar esse dinheiro porque eu preciso de juntar ele porque a minha academia tá me esperando. E tipo assim, além de tudo, sem passar por cima de ninguém. Que é o mais importante. Cara, e se eu tivesse que passar por cima de alguém, eu não fazia. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui. E você? O que você trouxe pra vida? Olha, o que eu trouxe pra vida é tentar ser o mais justo possível, independente do que vai acontecer, independente se eu vou perder uma oportunidade, porque tudo tem um propósito.
Eu tenho o meu sonho de conseguir fazer o meu centro, um centro poliesportivo, para poder ajudar a galera, para poder tirar o pessoal da marginalidade, até porque a criança, quando ela não tem um bom auxílio dentro de casa ou do bairro, não tem boas referências, ela sempre vai procurar aquilo que é errado. Infelizmente é o que mais acontece, né? Sim, é porque é o mais fácil. É o mais fácil. Quando você não tem aquilo que é necessário para ter uma boa base, o errado te abraça. Então, o que eu penso que é o meu plano de vida, o meu projeto de vida, é tentar fazer com que essa história não se repita na vida dos demais. E também tem um outro comentário aqui, de Rafaela Martins. Ela está falando aqui com a gente. Conta se vocês fossem obrigados a fazer outra coisa na vida totalmente diferente e fora daquilo que é o esporte. O que você diria, Cris? Rafa, eu acho que pra mim isso nunca foi uma opção. Eu não sei, quando eu era garoto, meu pai ficava todo orgulhoso porque eu falava que eu queria ser advogado. Eu sempre falei que queria ser advogado. Hoje eu sou casado como advogado. E eu sei que eu não ia querer fazer isso na minha vida. Nada contra, viu, linda? Hoje alguém vai dormir no sofá. Vou nada. Ela sabe que eu tô falando a verdade. Ela também não me imagina fora do esporte. Isso é muito bacana. Eu, no meu caso, tinha duas coisas que eu era muito fã. Uma, meu irmão que me ajudou, mas a primeira, eu gostaria de ser bombeiro, porque eu sempre tive essa noção de querer ajudar o próximo. E o fogo sempre me puxou. Eu sempre gostei daquilo. Desde criança. Minha mãe tinha pavor de colocar fogo na casa. Eu ia pra debaixo do colchão, riscava o fósforo e ficava brincando no escuro. Jéssica Menezes tá perguntando quando você achou que percebeu que valeu a pena? Olha, eu senti que valeu a pena a partir do momento que eu não precisei fazer esforço com nada. Assim, o esforço que eu quero dizer é forçar a barra. Eu fiz o que era meu, eu fiz aquilo que dava, aquilo que estava ao meu alcance, e tudo foi se encaixando de uma forma tão natural que eu percebi que era aquilo que eu queria. Eu percebi que valeu a pena quando eu olhei para a arquibancada e vi minha família me vendo. Isso é muito bom. Aquilo ali foi uma realização, sério mesmo. Eu lembro do último jogo da minha carreira, que foi o único jogo que a minha esposa viu, inclusive. Ela fala isso mesmo. Tava meus pais, minha irmã, vários amigos, meus sobrinhos, meus tios. Quando eu olhei, tinha uma dinastia da minha família, assim, Muniz e Silva, sabe? Todo mundo eu olhei no canto. E eles não sabem disso, mas eu fiquei uns 5 minutos chorando. 5 minutos. Porque era o último jogo, entendeu? E eu vi que valeu a pena tudo que eu fiz, porque tava todo mundo ali. E sabe qual que é o mais engraçado? Pelo menos eu, na época que eu dançava quadrilha, inclusive eu dancei quadrilha por 10 anos profissionalmente, o fluxo é uma coisa surreal. Surreal. Você não entende nada, você só foca naquilo que é preciso para poder fazer o seu trabalho. E você ainda conseguiu ver a sua família, os seus parentes queridos, todo mundo torcendo por você. Isso é algo que é surreal. É uma experiência de abalar o coração de qualquer pessoa. Amanda, essa pergunta é muito boa, tá? Amanda perguntou, gente, pediu para que eu desse um conselho para a galera jovem que quer empreender e não conseguir, tá com medo, né? E eu vou dar um caso real, uma coisa que aconteceu de verdade. A minha sobrinha, a Isadora, ela tem uma loja de uma confeitaria. E ela faz doces. E ela trabalhava numa outra loja de dia e estava começando a montar o negócio dela à noite. Então, de dia ela trabalhava para uma pessoa, para ter um fixo, e à noite ela trabalhava para ela. E eu fui vendo aquela situação, eu falava, mas por quê? Você tá trabalhando demais, menina. Que medo é esse de meter a cara, sabe? Vai, minha filha, você é boa, acredita em você e tudo. E um dia eu cheguei e sentei ela lá no meu quarto, quando eu morava com a minha mãe, no meu quarto. Sentei ela e falei, aqui, minha filha, o que tá faltando? Ah, mas eu tenho medo de perder o fixo, que é o que me segura. Eu falei, você acredita no seu produto? Ele é bom? Sim. Ela é bom. E é bom, você provou já, né? E falando nisso, Isa... Estamos esperando. Estamos esperando mesmo. Doce, Isa. Muito bom. E aí, ela começou a chorar
E eu vi que ela estava com muito medo. E eu falei com ela, falei, Isa, você tem que meter a cara, não tem jeito. Você tem que provar para o mundo que o seu negócio é bom, você tem que estudar, você tem que correr atrás, você tem que fazer e acontecer. Então, e ela saiu do trabalho, né, que ela estava, e realmente a loja dela deu certo. Já tem anos que está no mercado, atravessou a pandemia toda e sofreu como todos os negócios, mas está aí, está de pé, está funcionando, está dando lucro. E hoje ela comenta comigo, eu tinha que ter saído antes. Sim. Então, o meu conselho para a juventude, façam um projeto, estudem sobre o mercado de trabalho que vocês querem entrar, façam metas e vão eliminando essas metas aos poucos, que vai dar certo. Agora, não adianta também você ir com a cara e com a coragem, sem preparação, sem nada, torcendo para que dê certo. Você diminui as chances disso aí funcionar. Não, criem metas, tracem objetivos e vão atrás do sonho de vocês. Não tem, o medo paralisa, gente. O medo ele tem que servir para que você crie coragem e vença eles. Se você tiver medo do bicho debaixo da cama e ficar em cima da cama e não quiser colocar o pé no chão, você vai morrer de fome. Tá na Você chuva vai pra ficar se ali em molhar. cima o resto da vida. Isso é verdade. E outra, qual que é a idade dela? A Isadora tem 24 anos. Tá vendo, gente? Uma menina nova e ela colocou a cara. Um recado que eu tenho para poder dar para todo mundo: invista no seu sonho. Não tenha medo de poder fazer isso. Se você quer, você acredita, você tem essa vontade de ser diferente, faça. E não se arrependa. O Luiz está perguntando o segredo para ficar forte. É o que a gente fala para todo mundo, é o ódio. É o ódio. Cara, vai e faz. Não tem segredo, vai e faz. Você chega, não quero ir. É melhor treinar meia hora do que não treinar 2 horas. Isso. Antes o mal feito do que o perfeito não feito. Não feito. É isso, Luizão. E também da Patrícia Fernandes. Ela tá mandando aqui pra gente. Meninos, vocês têm hobbies? Conhecendo vocês, imagino até que no tempo livre vocês praticam esportes. E sim, é verdade. É verdade. É. Olha, eu criei um hobby que é o treinamento. Eu tenho que treinar todos os dias. Mas o meu hobby mesmo é uma coisa que eu brinco muito com a minha esposa, que eu falo que é a melhor hora do dia. Que é a hora que eu chego em casa, que eu deito no sofá com ela e a gente conversa sobre tudo que aconteceu no dia. Eu confesso que esse é meu hobby. Olha, o meu hobby, eu tenho 2 que eu gosto bastante. Um é fazer leitura. Eu gosto muito de ler. Inclusive, se for qualquer história de aventura. Uma das é tipo de leitura ocidental. Gosto muito. E também de jogos, independente, se é jogos eletrônicos ou jogos de tabuleiro. E na área do esporte, também gosto muito da musculação, mesmo que seja no ódio. É mais vezes que é puro, mas puro ódio, mas a gente vai. A gente já criou esse hobby. É isso aí. E, ô, Lucão, quando que você virou a chave, cara? Quando que você entendeu que o trabalho era o caminho? Quando eu percebi que tudo estava começando a dar certo na minha vida, mas primeiro teve aquela famosa tribulação. Primeiro tudo começou a dar errado. Ia lá fazer um trabalho, dava errado. Brigava com alguém. Sempre desse jeito. Só que a gente vai persistindo, tentando fazer o mais certo possível. Até que um momento deu para poder perceber que era isso que eu queria. E aí, acabou. É mais fácil tirar a cabeça do que tirar a ideia da cabeça agora. A Rafa tá falando que eu fugi da pergunta. Olha! E também tem uma outra Falou aqui. que ia ser bombeiro. Vai. Próximo treino vai parecer que ele tomou um balde de água na cabeça. Alessandra Maria, em nome da Escola Estadual Estela Abrantes de Malacacheta, você aceita, Cris, nosso convite para uma roda de conversa? Olha que coisa bacana. Nossa senhora, claro. Já tá aceito. É só marcar. E também tem um outro comentário aqui que você também gosta, você entende muito do meio, da Fernanda Paula, a minha famosa B1. A B1. A B1. Ela tá falando aqui, Lucas, meu Shikamaru favorito. Você é foda, exemplo de ser humano. Muito obrigado e
O que eu mais tenho a dizer, que eu tenho prazer em dar aula para você, para outra Fernanda, para a turminha da manhã, é umas 9 mulheres que me tiram da loucura. Eu fico de cabelo em pé. É por isso que é Shikamaru também. Por causa do cabelo. Também tem mais uma coisinha que eu gostaria de dizer. Pessoal, tudo começa assim. Invista em você, não tenha medo, faça aquilo que você quer fazer, mesmo que todo mundo desacredite de você. Corre atrás do seu sonho que vai valer a pena. E outra, o sucesso, a sorte, ela não vem da noite para o dia. É igual um iceberg. O pessoal só vai ver o que está em cima, mas o que está embaixo, só a gente vê. Eu queria entrar um pouco no assunto de empreendedorismo, que eu acho que falta muito no país, sabe? Eu acho que a gente não estuda o suficiente sobre empreendedorismo, economia e direito. E a gente vê todos os dias, até linkando com essa pergunta, né? Essa pergunta que a gente recebeu sobre o que a gente falaria para os jovens. E eu acho que a gente perde empresários fantásticos nesse país. Pessoas que têm ideias maravilhosas, mas têm medo, sabe? Eu sei que eu tive um preparo diferente por causa do esporte. Então, eu tive um pouco mais de coragem, eu tive um pouco mais de autoconhecimento, eu me conhecia, eu sabia exatamente onde eu podia ir e o que eu podia fazer. Mas uma coisa que é da pessoa, é buscar esse conhecimento. Então, o jovem, ele falta um pouco nós somos criados para trabalhar para os outros. A cultura do país é essa. Nós fomos criados para trabalhar para outras pessoas. A gente não pensa em empreender para que o futuro seja melhor. Sim. Dificilmente você pega uma pessoa que não quebrou umas 2, 3 vezes. 7 vezes. Então, cada vez que você quebra, você aprende. Quanto mais cedo você entra nesse ciclo, mais chance você tem de se dar bem lá na frente. Então, eu acho que a gente tem que atentar um pouco para esse lado. Por que eu topei a investida? Apesar de ser uma ideia que eu já vinha amadurecendo há muito tempo, mas por que eu não deixei ela para trás? Cara, ficar para trás não era uma opção. Eu queria fazer, eu queria mostrar para mim que eu era capaz e para as pessoas também. E aí, hoje eu tenho uma empresa que numa área consolidada, uma excelente região de Belo Horizonte, tenho planos de expansão e estou correndo atrás disso todos os dias. Eu acordo 10 para 5 da manhã, saio de lá por volta de 10, 10 e meia da noite, fico o dia inteiro, muitas vezes, sem sair, sem ver a luz do sol. Isso é verdade, gente. E pensando o que eu posso fazer para melhorar, porque ser empreendedor não é ser empresário, não é você ficar sentado assistindo as coisas acontecerem. As ideias passam por você, as decisões passam por você, você escolhe o que fazer. Se você errar, todo mundo sofre. Porque uma decisão errada pode fechar o seu negócio e tem pessoas dependendo de você. Sim. Então, você tem que pensar para todo mundo. O que vai ser melhor para todo mundo e não para uma pessoa só. Então, é o que o pessoal não percebe. Todo mundo acha que é fácil. Vida de Instagram é fácil. É sorte, né? Como muita gente fala da gente, é sorte. Sim, engraçado. E o pessoal fala, você trabalha com o que você gosta, para você é fácil. Sim, eu trabalho com o que eu gosto. Eu amo o que eu faço. Mas tem dia que eu queria ficar... Quando tá chovendo, por exemplo, igual esses dias atrás, eu queria ficar deitado na cama 10 minutos a mais. Não, imagina aquele dia que a gente sai. A gente acorda 4, 4h20, dependendo 4h30, vai para o trabalho. É o dia que é uma loucura, parece que é uma rave. Tem certos horários que é desse jeito, a gente não vê o horário passar, porque a gente fica muito centrado em dar aquela aula com qualidade. Querendo ou não, como a gente fica de manhã até de noite, a nossa energia ela vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Aí você tem que chegar em casa, enfrentar o trânsito, ter no máximo 4, 5 horas para poder descansar e voltar no mesmo batente, do mesmo jeito, trazendo aquela alegria para todo mundo. Essa história é bacana, cara. A Tássia tá até me lembrando dela aqui. Quando eu parei de jogar, eu virei corretor de imóveis. Falei, vou vender apartamento, de boa. Vamos empreender. Inclusive, deixo a dica aqui,
do Fala Corretor, é um podcast maravilhoso do Eric Ângeles. E se você quer entender um pouco mais sobre o assunto, segue ele depois, viu, galera? E aí eu entrei para ser corretor de uma empresa aqui de Belo Horizonte. Fiquei 1 ano. Cara, eu gastei o dinheiro que eu não tinha, porque eu tinha que rodar de carro para todo lado e não tinha vendido nada. Eu vendi 3 apartamentos num ano. 3. E, cara, como atleta, a vida é muito fácil. Vou te falar a verdade. É bacana. Tem a parte ruim, que é muito ruim. Violência psicológica, longe de família. Você tem que se virar, você tem que ser homem mais rápido, sabe? Você tem que aprender a se virar mesmo. Tem aquele seu sacrifício. O sacrifício. Mas tem a parte que é boa, que é muito boa. Você viaja de graça, você vai para tudo quanto é canto. Eu conheci a Europa toda, graças a Deus, por intermédio de outros clubes. Conheci o Brasil inteiro. Até hoje eu só não fui na região norte do país. Então, essa é uma parte muito boa. E todo lugar que você chega, eu conto isso às vezes para as pessoas, a gente chegava nos restaurantes, normal. O pessoal olhava para você e falava, não, Cristóvão, que isso? Você não vai pagar não. Senta aqui. Semana que vem, inclusive, você pode voltar, tá? Pode vir que nós patrocínio nosso para você. Então, assim, a vida é fácil quando você está no meio da bolha, entendeu? Sim, se fosse atualmente é o famoso engajamento. Isso. E aí, de repente, eu perdi isso tudo. Eu escolhi parar de jogar vôlei, foi uma escolha minha. Eu parei, eu estava com um contrato assinado para voltar, né? Eu ia para a Finlândia e eu optei por parar. E eu perdi isso tudo. Você saiu da fama para o anonimato. Isso foi difícil. Porque eu não entendia direito. Num dia você tem muita coisa, no outro dia você não tem. E esse aspecto psicológico do alto rendimento é muito gostoso, é muito bom. E eu perdi isso de uma hora para outra. E de repente, eu, sem esses privilégios, voltei para o anonimato. E comecei a tentar criar na minha cabeça situações e como eu poderia ter sucesso. Foi então que, enquanto eu era corretor, eu falei, eu vou voltar para a faculdade. Primeira coisa, eu tenho que adquirir conhecimento. Sem conhecimento, eu não vou em lugar nenhum, porque o que eu sabia fazer, eu não vou usar mais. O que eu vou usar daquela época são os conhecimentos empíricos, são o conhecimento de convivência, de grupo, que cada dia você está num grupo diferente, então você aprende a conviver com pessoas, você aprende sobre como que as pessoas estão, o que você pode falar, o que você não pode, o que você deve fazer, como ajudar. Então isso é uma coisa que o esporte traz para você, que você não aprende na faculdade. Esse é o sentido de ter inteligência emocional. É aí que você aprende como se portar devido a cada situação. Isso. E aí eu me deparei com pessoas que queriam resultados para ontem. Nada na vida acontece para ontem, cara. Não, tudo é Se lento. você não está preparado para quando a oportunidade aparece, ela vai passar. O cavalo selado ele só passa uma vez. Ou você pega, ou você perde ele. Aquele técnico meu, Talmo, ele me disse uma coisa, que o sucesso é igual a sorte mais preparação. Se faltar um dos dois, não tem. A sorte é porque, segundo ele, a oportunidade aparece para todos. Ela vai aparecer. Você tem que estar preparado para ela. Você entende? É como se fosse um ônibus. Se você chega atrasado no ponto, ele pode te esperar ou não. Mas se você já está no ponto quando ele passa, é muito mais fácil. Você vai pegar. É muito mais tranquilo. Ele usava essas palavras. Então as pessoas elas querem resultado para ontem. E de repente eu perdi todos esses privilégios com 30 anos. 30 anos. E aí, eu voltando para a faculdade, eu era o tio da sala. Eu era o tiozão da sala. Os meninos com 19, 20 anos, eu fazendo trabalho no meio deles, eu olhava e eu pensava assim, nossa, eu estou atrasado, eu preciso estudar dobrado, eu preciso estudar 2 vezes. Às vezes aqueles trabalhos, né, de grupo, cada um estuda uma parte. Você estudava ele tudo? Eu estudava tudo. Porque sempre faltava um, tinha sempre o filho da mãe que não ia. Ou então aquele que fala assim, faz pra mim, ajuda. E eu conhecia o trabalho todo, eu apresentava a minha parte e a parte das outras pessoas. Porque não era porque eu queria aparecer. É porque eu podia ajudar, eu podia fazer aquele porque o menino não foi, muitas vezes não era de sacanagem, muitas das vezes ele teve um problema mesmo. Só que isso eu trouxe do esporte, eu sempre fiz a mais. Então eu chegava meia hora mais cedo, eu treinava os fundamentos, eu treinava com a galera, o treino regular, e eu ficava mais meia hora treinando depois, porque eu tinha que fazer essa parte. Na vida, eu sou do mesmo jeito. Eu chego, eu estudo o que eu tenho que fazer antes, eu penso, eu faço meu planejamento, para na hora que eu estiver executando, dar tudo certo.
Então isso leva tempo. E até mesmo, quando você faz todo esse planejamento e tem algo que dá errado, um mero detalhe, você sabe como corrigir, porque você já se preparou para aquela situação. Isso. E aí, de repente, eu virei estagiário, cara. Eu cheguei lá na estrutura estagiário. Engraçado, O né? estagiário, vamos falar a verdade, em muitos lugares ele é o cocô do cavalo do bandido. E eu fui ganhando espaço. Isso aconteceu devagar. Isso não aconteceu rápido, igual todo mundo imagina. Eu cheguei, eu me ambientei, eu vi onde eu podia pisar, onde eu não podia. Conversei, acabou que a gente ficou amigo, eu e essa professora, acabamos ficando muito amigos. Ela percebeu que eu realmente tinha conhecimento da área de esportes, que eu podia influenciar pessoas. E aí, apresentei o projeto e me tornei dono da academia. Mas isso não foi do dia para a noite. Isso foi com trabalho. Tem sempre um processo. Foi com trabalho. Eu estudei, eu conversei com pessoas. Eu tive que apresentar, desde como montar um projeto. Eu não sabia como montar um projeto. Eu nunca tinha precisado montar um projeto na minha vida. Até Eu então sempre era tive só jogar. empresários que montavam meus currículos. Porque um currículo não tem nada a ver com um projeto mesmo. Sim. E eu tinha que convencer pessoas de que aquilo era bom. De que eu era bom. Uhum. E se eu não fosse bom, e se eu não acreditasse em mim, eu ia convencer pessoas? Não. Jamais. Se você não acredita em você, como que a outra pessoa vai acreditar em você? Exato. Então a gente tem que primeiro acreditar na gente. Depois fazer de tudo para que as pessoas acreditam que você sabe. E o que é fazer de tudo? Correr atrás de informação, correr atrás de aprendizado, conversar com pessoas, não correr das pessoas. Não achar que você é melhor do que todo mundo. Isso conta. Tem que ter esse network. Tem Quanto que mais próximo do pessoal, quanto mais próximo das pessoas que você quer ter um pouco mais de interesse e conhecimento da área, muito melhor. Muito melhor. É isso mesmo. E o Heikler está aqui perguntando. Ah, e aí, Rei? Fala, Heikler. Tudo bom? Como manter a motivação com os treinos que muitas vezes desejamos resultados rápidos? Então, Reikler, a motivação, geralmente ela sempre vem no início, que é quando você está empolgado, você está com aquele famoso projeto 2023, não é, Reikler? Isso. Essa motivação inicial, ela sempre vai ter. Só que o que você vai aprender com o tempo é que a motivação, ela te prepara para ter constância. E justamente quando você não estiver motivado, você vai fazer porque você é constante. Então a motivação, ela é o start inicial. A motivação é o que vai traçar o seu caminho, mas aí você vai construir esse caminho através de disciplina, você vai criar hábitos. E quando você consegue ter essa disciplina e criar esses hábitos, você deixa de precisar dessa motivação, porque você sabe exatamente o que fazer. Sim, a motivação ela é só um start. É. É só para você conseguir dar o primeiro passo. Você deu esse primeiro passo, na maioria das vezes, sozinho. Porque realmente a vida ela vai fazer com que você ande sozinho. Tudo bem, uma pessoa entra, ela passa, ela te ajuda, ela vai embora. Mas é aí que começa a motivação. Tem sempre um motivo. Igual, agora, qual é o seu motivo inicial? Quer ter qualidade de vida? Isso. Então, pega essa qualidade de vida que você quer e comece. Galera, tá chegando o final. Foi muito bom esse início de ciclo. A gente vai encerrar por aqui. Nós queremos agradecer muito essa força desse primeiro episódio. Agora vão começar a vir pessoas, né? Sim. Nós vamos anunciando aí durante a semana. Pessoas comuns, pessoas com certo know-how, pessoas com muito conhecimento, pessoas que só são usuários mesmo de modalidades e fazem atividades físicas. E como que isso impactou na vida delas. Mas lembrando também que isso não seria possível se a gente não tivesse a GoTo Studio Fitness conosco. Eletrônicos baratos demais. E escoteiros da capoeira. Então, nós queremos deixar aqui o nosso muito obrigado. O pessoal está perguntando só se vai ser toda semana vai ter um episódio novo. Ah, Sim. isso é importante. Toda semana, toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro marcado, viu? E toda quinta-feira será uma surpresa diferente. Então, galera, aguarde. Essa próxima quinta-feira tenho o que falar. É isso aí. Gente, muito obrigado, viu? Tenha uma ótima noite e até mais.